eu sei o sentido do Natal. Você sabe o sentido do Natal? Sim ou não? Você sabe o sentido do Natal? A partir do nascimento de Jesus, algumas construções começaram a se formar. Hoje nós temos pelo menos três vertentes sobre o nascimento de Jesus, pelo menos três, ou a partir do nascimento de Jesus. Existe o Jesus chamado histórico. Já ouviram falar do Jesus histórico? Essa ideia, essa nomenclatura foi dada por um teólogo chamado Rudolf Bultmann. Não é Rodolfo, é Rudolf Bultmann. Esse camarada escreveu a sua teologia toda voltada para o Jesus histórico. E o que o Jesus histórico tem como símbolo? Que Jesus, ele veio de fato ao mundo, nasceu, mas ele não é divino. Esse Jesus não é divino. Esse Jesus, ele foi um humano como outro qualquer, que fez uma diferença no mundo, sim, contribuiu significativamente para a sociedade, mas ele não é divino. Então muitas pessoas começaram a construir uma ideia a respeito de Jesus, a partir do Jesus histórico. Ele veio ao mundo, de fato, tem registros históricos que comprovam isso, mas ele não interfere humanamente ou divinamente na sociedade. Existe outro Jesus que foi criado a partir do nascimento de Jesus, que é o Jesus mitológico, o Jesus que é apenas um símbolo, que era impossível ter nascido um homem tão bom quanto Jesus, impossível ter nascido alguém com tanta sensibilidade, com tanto amor, com tanta humildade como Jesus. Então esse Jesus não veio ao mundo, não nasceu, ele apenas se tornou um símbolo, um ícone, um mito, socialmente falando. Então muitas pessoas passaram a acreditar que Jesus era apenas o símbolo. E existe o Jesus, o qual nós cristãos acreditamos, que é o Jesus cristão, que é o Jesus espiritual, que é o Jesus humano, 100% homem e 100% Deus. Isso se entranhava nele. E a partir dessas nomenclaturas, existia um homem na Bíblia que vivenciou todas essas experiências. Ele acreditava sim num Jesus histórico, depois ele passou a acreditar num Jesus mitológico, e depois ele passou a acreditar realmente no Jesus Deus. E até hoje nós temos uma confusão na nossa mente a respeito dessas nomenclaturas a respeito de Deus. Porque uma das grandes dúvidas que gera a humanidade hoje é, quando você olha para o Antigo Testamento, quem é que age? Deus. Quem é Deus? O Criador de todas as coisas. Quando você vai para o Novo Testamento, nos Evangelhos, quem é que age? Jesus. Quem é Jesus? Deus. Quando Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, ele envia o Espírito Santo para poder agir em nosso favor, para estar dentro de nós, na nossa vida. Quem é esse? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus. E aí a história se divide nessas brigas de trindade. Mas esse homem, que um dia veio ao mundo também, ele vivenciou essas experiências do Cristo. Mas aí ele passou, em um momento da sua vida, ele entendeu o sentido do nascimento de Jesus. E ele teve um encontro com esse Jesus. E esse Jesus passou a fazer parte da vida dele, porque ele entendeu o sentido do Natal. E esse homem, que você já sabe, se chama o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vivenciou todos esses três Cristos na vida dele. E quando ele chega na igreja, em Filipenses, no capítulo de número 1, a igreja dos Filipenses era uma mistura daquilo que era alegria e tristeza. Era uma igreja, uma comunidade de fé, e quando a gente fala de igreja naquela época, nós não estamos falando de igreja como nós vemos hoje. Eram comunidades, pessoas que se reuniam escondidos em algum lugar para adorar a Deus.
E lá ele dividia o culto, e era interessante, né? Você reclama do culto de 1h30 hoje, mas o culto naquela época, nas comunidades, duravam aproximadamente 5 horas. 5 horas de culto. Eram 2 horas só de louvor. 2 horas de louvor. 2 horas. Haja ensaio para o ministério de louvor. Mas eles cantavam. E 3 horas de pregação. Tanto é que quando esse Paulo entende que Cristo é o Cristo, Filho de Deus, ele está pregando no primeiro andar de uma casa. Enquanto ele está pregando, um camarada que estava sentado na janela dormiu na pregação de Paulo. Gente, é por isso que eu não reclamo quando dormem na minha pregação. Porque se dormiam na pregação de Paulo, quem sou eu, né? E esse cara dormiu e caiu. E ele morreu. E aí Paulo vê lá de cima que ele está morto, desce, ora a Deus, ressuscita o cara e diz assim: eu não terminei de pregar ainda. E ele sobe e ele termina a pregação dele lá e o cara sai feliz da vida. Enfim, mas essa nomenclatura de igreja que existia antes não é a igreja que nós temos hoje. E essa comunidade se reunia com essa mistura de sentimentos, de alegria, se Cristo era realmente Deus, se Jesus realmente veio ao mundo, se Jesus realmente poderia interferir na situação que eles estavam vivenciando. E Paulo escreve para essa igreja, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20, que diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre esses 2 desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que tem feito por meu intermédio. Paulo escreve essa carta para uma comunidade que está indecisa, que também está triste por causa da perseguição, e a perseguição trouxe perdas para muita gente. Muitas pessoas eram mortas por causa desse Cristo. Aqueles que ficaram vivos, ficaram com a sensação de insegurança, de medo, alguns de pavor. E Paulo manda essa carta para acalmar o coração da comunidade de fé, para que eles pudessem continuar a jornada. É como se Paulo estivesse dizendo assim: vale a pena. E por que vale a pena? Porque eu entendi agora o motivo do nascimento de Jesus. Um dia eu não tinha entendido. Um dia eu vivi minha vida toda perseguindo essa geração que acreditava nesse Cristo que era Deus. E eu que acreditava num Cristo que era histórico, eu simplesmente negligenciava essa fé e perseguia também. Mas a partir do momento que eu entendi o sentido do nascimento de Jesus, que nós cantamos aqui belíssimamente, eu entendi o meu sentido do Natal. Quando eu entendo o sentido do Natal, as minhas prioridades mudam. E uma das coisas que muda na nossa vida é essa convicção de que eu passo a viver em função desse Cristo. Eu entendo o sentido do Natal. E quando eu entendo o sentido do Natal, Paulo está dizendo aqui, eu passo a viver uma vida dedicada a esse Cristo. Porque agora a minha prioridade é essa. E quando eu entendo essa prioridade, nós começamos a dividir a nossa vida entre secular e espiritual. Nós temos essa mania de dividir a nossa vida. O que você faz? No mundo secular eu sou, administrador.
E na igreja eu faço isso. Mas quando nós entendemos o sentido do Natal, quando Cristo nasce dentro de nós, não existe mais vida secular e vida espiritual. Tudo é vida em Cristo. Tudo é vida dedicada a Ele. Tudo passa a fazer sentido, de maneira que tudo que eu sou agora, eu faço em função de Cristo. Eu vou para o meu trabalho na segunda-feira, e lá eu faço por causa de Cristo. Eu venho à igreja, eu sirvo em algum lugar na igreja, em algo na igreja, porque a partir desse momento eu vivo para Cristo, eu faço para Cristo. Não há mais vida secular e vida espiritual, tudo é por causa de Cristo. Tudo está entrelaçado na minha vida. Mas aí esse texto vai abordar algumas coisas bem rápidas que eu queria trazer para os irmãos. Quando nós entendemos o sentido de Cristo na nossa vida, do nascimento de Jesus, quando nós entendemos o sentido do Natal, nós entendemos que a coisa mais importante que podemos fazer nesse mundo é servir a esse Cristo. Essa é a coisa mais importante que nós podemos fazer aqui na terra, enquanto estivermos aqui. Porque logo aqui, a partir do versículo número 20, Paulo vai dizer assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Paulo está dizendo assim, quando Cristo nasce na minha vida, e quando eu entendo o sentido do Natal, eu compreendo que não há nada mais importante nesse mundo do que servir a esse Cristo. E aí eu coloco, na verdade, em xeque algumas situações, entre elas de que não existe posição. Olha Paulo, se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que Paulo vai fazer uma descrição daquilo que ele era. Paulo era um camarada cultíssimo, vocês sabem disso. Tanto é que quando nós estamos lá no nosso curso de amado, idolatrado, de 5 anos de teologia, quando nós vamos ler as cartas de Paulo no grego, está perfeitamente escrita. A carta do apóstolo Paulo não tem nenhuma palavra errada. Diferente dos outros apóstolos, por exemplo. Se você pega uma carta de Pedro no grego, tem muita coisa lá, nós vai, nós vem. Tem muita coisa lá nesse nível. Mas Paulo, a linguagem é impecável. Paulo falava no mínimo 5 línguas. Paulo era um camarada que, se vivesse na época de Platão, Sócrates, Aristóteles, debatia de igual e para igual para eles. Paulo era um gênio das letras. Tanto é que quando ele está falando sobre Cristo, o sumo sacerdote diz para ele: Paulo, as muitas letras te fazem delirar? Ou seja, você estudou tanto que você está delirando. Paulo era um cara culto, tinha argumentos. Tanto é que, se você quer aprender a ter argumento na sua vida, leia a carta aos Romanos. Ali você vai aprender o que é argumentação, um texto bem escrito, bem argumentado, amarrado, sem absolutamente margem para nada. Paulo era esse cara. Mas ele está querendo dizer aqui à igreja em Filipenses, dizendo assim: eu tenho todas essas coisas, eu era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era aquela tribo que iria, o povo de Israel, você sabe que ia em formato de triângulo, e lá na ponta iria o arqueiro da tribo de Benjamim, que diz o texto que a uma certa distância, esse arqueiro conseguia jogar a flecha que dividia um fio de cabelo no meio. Ele diz: eu sou da tribo de Benjamim, mas não existe nada mais importante que eu possa ser ou fazer nesse mundo do que ser servo de Deus e servir a Ele. Não há nada mais importante. E isso quebra paradigmas na nossa vida, porque na nossa vida nós vivemos correndo atrás de muitas coisas, e não é pecado isso. Corra atrás, cresça, vá longe, mas entenda uma coisa: quando nós entendemos o sentido do Natal, quando nós entendemos o sentido de Cristo na minha vida, quando eu entendo por que Jesus veio e que eu preciso deixar Ele nascer dentro de mim, não existe nenhum título que seja maior do que ser servo de Cristo. É esse que faz a diferença. Eu sou gerente não sei de quê,
maior do que isso é ser servo de Deus. Eu assumi determinado cargo em tal lugar, maior do que isso é ser servo de Cristo. Não há nada mais precioso nesse mundo do que ser servo. Esse é o maior título que nós podemos conquistar aqui nessa terra. Então Paulo está dizendo para a igreja assim, vocês estão com medo, estão tristes, desanimados, mas quando a gente entende o sentido do Natal, o sentido de Cristo nascer dentro da gente, nós passamos a compreender que não existe nada mais importante nesse mundo do que ser servo de Cristo. Esse é o maior título que nós podemos ter. Nós estamos vivendo uma geração muito difícil, e ao mesmo tempo, uma geração difícil, mas uma geração única, porque essa geração é uma das gerações que mais estão buscando ter algo. É uma geração que está procurando crescer, que está procurando priorizar coisas. É uma geração que corre atrás de ter um diploma universitário, de ter as coisas. Isso é importante. Mas a gente sempre lembra que mais importante do que nós incentivarmos essa geração a conquistar títulos de médicos, advogados, engenheiros, ou seja lá o que for, mais importante do que isso é que eles sejam servos de Cristo. Esse é o título mais importante que nós devemos ensinar para a nossa geração, porque é esse que fica. Sabe por quê? Porque esse aqui está ligado muito a uma outra coisa que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai dizer, a partir do versículo 22, mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre esses dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é importante que eu continue a viver. Essa expressão que Paulo fala, quando ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, nos ensina uma lição preciosíssima. Ele está dizendo assim, quando nós entendemos o sentido do Natal, nós conseguimos manter os pés no chão, mas continuamos olhando para os céus. Eu mantenho os pés aqui. Para mim, o viver é Cristo. Eu estou vivo hoje por causa de Cristo. O que dá sentido à minha existência hoje é porque eu sirvo a Cristo. Não há nada mais precioso na minha vida do que viver para Cristo. Mas para mim, o viver é Cristo. E o morrer, Paulo, é lucro. Isso é fé. A fé não se baseia apenas a esta existência. Nós não servimos a Cristo apenas para viver aqui, apenas para conquistar aqui, apenas para possuir as coisas aqui. Nós servimos a Cristo porque para nós viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Paulo entendia que se ele continuasse aqui, ele estaria longe de Cristo. Mas a partir do momento que ele partisse, ele estaria perto de Cristo. E aí algumas coisas passaram a fazer sentido na vida de Paulo. Paulo não era uma pessoa que queria e desejava a morte para si. Mas Paulo era alguém que para ele não fazia diferença se ele continuasse vivo, se ele partisse, porque ele tinha uma esperança na vida dele. Tanto é que ele começa o texto falando de esperança. Esperança de que existe algo que é muito maior do que isso. E isso é fé. É fé porque nós não temos noção do que está do outro lado. É por isso que muitas vezes bate uma incerteza dentro de nós, bate uma insegurança dentro de nós, porque nós não temos noção, apenas lemos na Bíblia algumas questões muito superficiais do que existe lá. Mas Paulo, espiritualmente, pela fé, acreditava que viver com Cristo era muito maior e melhor do que viver aqui nessa terra. Isso é esperança. É dizer assim, o sentido pelo qual eu estou vivo hoje é porque eu sirvo a Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Porque Cristo vai fazer a diferença, tanto eu vivo, quanto eu morto. Porque eu tenho uma esperança na vida. Tememos essa experiência, exatamente porque eu lembro de um nosso pastor lá de Recife,
falando em um momento de velório, eu não lembro de quem, e ele contou a experiência de que a gente se assemelha à vida eterna com o nascimento de uma criança. A criança, em média, fica 9 meses lá, dentro da barriga da sua mãe. E nesses 9 meses, o mundo dela é aquilo. A vida dela é aquilo. Ela acredita, ou se tiver algum tipo de pensamento, que ali é o mundo dela. E aí ele explicou na ilustração por que é que nós nascemos chorando, simbolicamente. Nós saímos daquela barriga chorando porque nós não fazemos noção, temos noção de que aqui fora existe um mundo muito maior do que a barriga. A barriga é o nosso mundo. E lá nós não temos noção do que está aqui fora. E nascemos chorando. E aí a gente vê que o mundo é muito maior do que a barriga. E aqui nós vamos criando experiências. E aqui nós vamos construindo a nossa vida. E quando fala da experiência de morte para a gente chora. E por que nós choramos quando nós perdemos alguém? Ou choramos na possibilidade de nós passarmos pela experiência de morte? Porque isso aqui para nós é o mundo em que vivemos. E nós não temos noção do que espera do outro lado. Mas sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: o outro lado, a vida eterna, é muito maior do que essa vida que nós estamos tão presos e tão chorosos para deixar ela. Esse mundo é pequeno demais para o tempo da eternidade, para o mundo que nos aguarda. Por isso ele chega para a igreja, aos Filipenses, e diz assim: então coragem, não tenha medo das perseguições, porque o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, é vida eterna. Então não chorem ao sair daqui dessa forma, porque existe uma vida eterna esperando por cada um de nós. Então quando Cristo nasce no nosso coração, nós choramos ao sairmos daqui, nós choramos ao perder pessoas, mas quando Cristo nasce no nosso coração e entendemos o sentido pelo qual Cristo veio ao mundo, nós olhamos para o futuro sem medo do que virá, porque entendemos o sentido do Natal. Vamos continuar construindo a nossa vida, construindo a nossa história, mas para mim, Paulo diz, o viver é esse Cristo, mas o morrer é lucro, porque existe uma experiência muito maior do que essa que nós vivemos aqui. Como prova isso? É fé. Como você sabe que existe? Fé. Se algum dia me perguntarem assim, é 100% de certeza? Eu, como pastor evangélico, digo assim, meio a meio. 50%. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Eu creio que existe porque está aqui. Mas se não existir nada, mesmo assim, ainda valeu a pena. Mesmo assim. Se um dia eu passar desse, que eu vou passar, obviamente, um dia que eu passar desse mundo para o outro, e chegar lá e disserem para mim assim, Sandro, e ó, acabou, hein? Tem nada disso, vida eterna, paraíso, céu, nada, não tem nada disso. Mas mesmo assim, ainda tem uma sensação de que valeu a pena. Sabe por que valeu a pena? Porque esta fé me fez uma pessoa melhor. Esta fé me fez viver coisas que se não fosse ela eu não viveria. Essa fé me deu esperança na vida. Essa fé me fez eu sair de lugares que eu jamais acharíamos que teria solução e me fez a pessoa que eu sou. É a fé. A fé me ajudou a ser um marido melhor, a fé me ajudou a ser um filho melhor, a fé me ajudou a ser um cidadão melhor, a fé me ajudou a ser um trabalhador melhor, a fé me ajudou. Então, mesmo que se um dia a gente parta desse mundo para o outro, e mesmo que não exista nada disso, porque cremos pela fé, eu ainda terei a sensação de que valeu a pena. Mas como eu acredito, vai valer mais a pena ainda, porque existe uma vida eterna esperando por nós,
Porque a palavra de Deus diz que Jesus falou: eu vou preparar lugar. E eu vou preparar um lugar para você. Meu amado e meu irmão, quando Cristo nasce no nosso coração, quando essa experiência de Cristo entra na nossa vida, e eu entendo o sentido do Natal, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu mantenho os pés na terra, mas eu mantenho meus olhos nos céus, porque eu tenho fé, e eu acredito que essa vida um dia passa, e todos nós passaremos, mas um dia todos nós nos reencontraremos na eternidade. Um dia nos reencontraremos lá, e lá não vai ter mais morte, mais choro, mais dor, nada disso, porque tudo isso vai passar. E é essa fé que Paulo estava dizendo para a igreja aos Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu queria fechar essa reflexão dizendo para você que quando esse Cristo nasce no nosso coração, o versículo 26 vai dizer assim: e quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Quando Cristo nasce no nosso coração, nós reconhecemos que tudo que nós fazemos, é Cristo quem faz através de nós. Você viu o que ele falou aqui? Ouviu isso? Ele diz: pelo que Cristo tem feito por meu intermédio. Não sou eu quem faço, mas é Cristo quem faz. Somente uma pessoa em que Cristo nasceu em seu coração, ele vai reconhecer que tudo que faz, quem faz, é Cristo através dele. Quando Paulo recebia algum elogio, ele tributava a Deus. Quando Paulo recebia alguma questão de carinho por aquilo que ele fez, ele dizia: é para Deus, não sou eu quem faço, não são meus diplomas na parede quem faz, não são meus status sociais, não são os títulos que eu conquistei ao longo da minha vida, é Cristo quem faz através de mim. É por isso que é tão importante deixar esse Cristo nascer no nosso coração e entendermos o sentido do Natal. É mais do que um símbolo, é mais do que uma data comemorativa, é mais do que um feriado. Para nós é a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que a partir do momento que eu entenda isso na minha vida, eu passe a viver em função dessa experiência, porque isso evidencia que Cristo de fato nasceu no nosso coração, e aí eu entendo a experiência do Natal na nossa vida. Queria convidar você a ficar de pé, e vamos